Mas agora eu vou bater papo com o Carlos Fernandes, que é presidente da ABETRE e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre eletroeletrônico. Vamos conversar com ele. Tudo bem, Carlos? Boa tarde. Como vai, Jaqueline? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é, pensando no brasileiro de um modo geral, as pessoas sabem descartar corretamente seus eletroeletrônicos? Não sabem. Há muita pouca informação. Eu acho, querido, que esse é um problema recente. E os eletroeletrônicos são cada vez mais ficando velhos mais cedo, né? Vão ficando obsoletos, as pessoas vão trocando por modelos mais modernos, mais capazes, e esses aparelhos acabam ficando na tua casa, né? E você acaba esquecendo deles lá e ficam lá até atrapalhando, né? Uma pesquisa mostra pra gente que a gente tem mais celular do que gente no Brasil. Então, por aí a gente tem uma ideia de que deve ter muito celular guardado na gaveta de alguém, né? O Ministério do Meio Ambiente divulgou um número, né? Que por uma estimativa, deve haver mais de 500 mil equipamentos nas casas das pessoas sem uso. É muita coisa, né? É muita coisa. E daí a gente aqui está falando de celular, a gente pode pensar em tablets, em computadores, pilha é uma coisa que às vezes a gente não sabe o que fazer com ela também, pilhas né? E baterias, televisão... aparelhos de som, som, DVD, de carro também são eletroeletrônicos, né? São também. Quanta coisa que você pode ter aí parada. E às vezes eu percebo, Carlos, que a pessoa tem dó. Não é difícil a gente ver uma pessoa ou ir na casa de alguém, às vezes uma pessoa mais madura, você chega na casa dela e fala: o que é isso jogado aqui? Às vezes está até na caixinha. É um DVD que eu comprei há muito tempo e não funciona mais. Mas o que você vai fazer com ele? Deixa aí, vou ver se um dia eu conserto. E lá ele fica por muito tempo. É ruim deixar esses eletroeletrônicos em casa parados? É ruim porque pode vazar, pode ter problema no meio ambiente e não pode descartar de uma forma inadequada, né? Se descartar no solo ou perto de um curso d'água, esses equipamentos normalmente têm metais pesados, pode vir trazer problema para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. O senhor falou uma coisa que não é incomum, a gente pegar... eu me lembro, sabe aquelas bonecas antigas que a gente tinha, que iam pilha? Depois, aí você deixa. Aí quando você vai pegar de volta elas que estavam guardadas... Já vazou, né? Tudo vazado. Tem perigo nisso, não tem? Em grande perigo, quantidade? Tem perigo. Qual que é o descarte correto? Olha, o descarte correto é entregar para empresas especializadas, apesar que no país ainda não temos um sistema montado para isso, né? Agora, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi promulgada em 2010, ela tem como um dos princípios o que se chama de logística reversa. Quer dizer, os equipamentos serem processados para voltarem com matéria-prima para a indústria e para a produção. Por exemplo, na Europa, no Japão, você tem sistemas mantidos pelos fabricantes, né? Que usam sim a cooperação do cidadão que vai levar lá, toda uma cadeia, né? Desse negócio, mas o responsável final é o fabricante, ele que tem... Então, comprei de uma marca tal o celular, aí ficou obsoleto, comprei outro. Eu posso ir lá na mesma marca, no fabricante, e devolver esse celular para eles verem o que fazem. Assim funciona lá? Normalmente, isso aqui provavelmente deve acontecer no Brasil. As empresas criam aí um sistema de gestão. Elas mantêm um sistema de gestão e esse sistema de gestão que se encarrega de receber os equipamentos, né? Ou até de ir buscar na casa das pessoas, conforme o caso. Você não precisa devolver no mesmo fabricante, porque os fabricantes se unem e esse controle é feito em peso. Se você, por exemplo, quer fabricar 10 quilos de celular, você tem que certificar que você processou 10 quilos de celular usados. Então esse é o sistema, que é um sistema que está no Brasil já acontecendo com a indústria de pneus. Os pneus também, para fabricar pneu, você tem que certificar que você destruiu um pneu usado com o mesmo peso.
Eu queria te perguntar outra coisa, Carlos. A gente vive hoje uma realidade no país em que se fala muito sobre os problemas de aterros, de lixões. E daí a gente está falando sobre qualquer tipo de material que a gente retira da nossa casa. Se ali no meio daquilo que a gente tira de lixo doméstico, daquilo que a gente descartou, tiverem aparelhos eletrônicos, a gente pode estar contaminando o solo? Sim. Se for para um aterro para resíduos perigosos, não, que é uma destinação correta, mas normalmente não vai, e nem para aterro sanitário. Muitas vezes, na maioria dos municípios do Brasil, isso aí vai para um lixão. Se a gente tem a nossa capital Brasília, que hoje tem o maior lixão do mundo, né? Aí você vê como é que está a nossa situação. O que são os resíduos perigosos, para a gente entender, Carlos? São resíduos que têm contaminantes como metais pesados, como PVC e outros tipos de contaminantes. Pilha, eu não posso simplesmente jogar uma pilha no lixo? Você tem pilha de pilha. Essa pilha comum você pode jogar no aterro sanitário comum, mas as baterias de lítio, cádmio, essas não. Essas já tem que ter um tratamento especial, porque até algumas têm risco até de explosão. Olha que risco. É verdade. Porque às vezes a gente não sabe que risco a gente está correndo, né? Eu queria entender um pouquinho como é que funciona o trabalho da ABETRE. Explica pra gente. A ABETRE, ela reúne as empresas de tratamento de resíduos e efluentes, tanto da indústria como a destinação final até do lixo doméstico. Então essas empresas estão reunidas lá na associação. E a ABETRE faz um papel institucional que é de fomentar e desenvolver esse mercado, influir na regulamentação e na legislação e criar, ajudar o Estado a criar sistemas de controle e gestão. Tudo melhora se as indústrias, de um modo geral, as fábricas se unirem, na sua opinião? Eu acho que eles estão se unindo, né? Porque a nossa política nacional, ela define que ela quer acordos setoriais, quer dizer, as indústrias que têm que se juntar e propor ao governo um acordo para cumprir a política. E eu sei que a ABINE e a Eletro já estão criando empresas para fazer essa gestão, e isso deve acontecer aí no próximo ano. Quando a gente fala sobre fazer esse descarte de maneira correta, com certeza a gente está falando de mais qualidade de vida para a gente, no fim das contas, não é, Carlos? Claro. Mais qualidade de vida, menos desperdício de recursos. Produtos talvez mais baratos, porque a gente está retirando ali uma obra-prima, né? É verdade. Carlos, para a gente finalizar nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse algumas dicas para as donas de casa. O que é que dá para a gente fazer no descarte de lixo? A que é que a gente tem que estar prestando atenção? Olha, primeiro você olhar para o seu lixo e ver o que você está descartando, porque uma máxima do nosso setor é o seguinte: lixo tem pouco valor. Você precisa separar o que tem valor no lixo antes dele virar lixo, que é a coleta seletiva, né? Que é você separar as coisas, porque se depois que mistura, né, você acaba não tendo valor na hora de vender o reciclável. O papel sujo não tem valor, o plástico sujo não tem valor. Então nós temos, e com relação ao eletroeletrônico, já existem, acho que se informando, acho que a prefeitura, no site da prefeitura você acha lá alguns locais em que você pode levar o seu lixo eletrônico. Você pode entrar na internet, ver qual o local mais próximo da sua casa, né? Isso. E junta, sabe o que você faz? Eu vou te dar uma dica. Junta tudo, porque às vezes tem muita coisa guardada que nunca vai servir para nada. Então, já junta todos esses eletroeletrônicos e leva de uma vez. Você já tira da sua casa alguma coisa que possa ali estar de alguma maneira contaminando o seu ambiente, e que se amanhã for descartado de maneira errada, vai contaminar o ambiente comum que a gente tem coletivo, é verdade. né? É verdade que ainda os locais ainda são poucos, né? A gente precisa evoluir muito nessa questão. Mas a gente vai, né? Eu acho que a gente chega lá, né? Com certeza. Qual que tem sido o papel do governo? O que você vê como principal do que o governo tem feito para essa evolução acontecer? O governo, eu acho que ele está fazendo pouco, né? A política está aí já há 6 anos, né? E as coisas estão andando muito devagar. Você vê essa questão da erradicação dos lixões, né?
que era uma das poucas coisas que tinha prazo para acontecer, era para 2014. Nós estamos em 2016 e até ainda agora? você... E tem que ter fiscalização, né? Não só fiscalização, como o governo tem que induzir os municípios através de programas de incentivo, porque os municípios hoje estão numa situação financeira muito difícil. Então... Pensar no lixo, né? Infelizmente, por mais que seja importante, eu acho que alguns municípios pensam, a gente ainda vai ter que se preocupar. Outras prioridades, né? Outras prioridades. Então, se houverem políticas que ajudem os municípios, pode ser que isso avance rápido como deveria, né? Porque sem é muito dúvida, importante. Sem dúvida. Carlos, muito obrigada, viu? Eu que Quem quiser agradeço, entrar em contato, Jaqueline. tem o site www.abetre.org.br. Uma ótima tarde. Tá bom. Obrigada. Obrigado a você.